Opa, deu. Pessoal, então, a pedido do professor Denis, tá? Hoje a nossa aula vai ser encurtada. Ainda bem que nós transferimos as apresentações do trabalho, né? Que vai ser na próxima sexta. Na próxima sexta tem aula normal, não é feriado, só na quinta-feira, tá? Por que, professora, foi encurtada a aula? Porque vai ter uma palestra, vocês receberam lá o link? Eu tinha esquecido, professora. Ainda bem que você lembrou. Daí ele pediu para eu começar a aula às 19h20 e até às 20 horas. Aí tem lá no. Que foto é essa, Nicolas? Mas o Nicolas tá difícil, né, gente? Então, pessoal, daí a pedido aí do coordenador de vocês, tá bom? Depois vocês. Acho que é um lançamento de livro, alguma coisa aí que é para vocês participarem depois da aula, tá ok? Ô, galerinha, alguma dúvida em relação aos trabalhos, ao trabalho que foi? Gente, olha, o Nicolas ele tá me desobedecendo, pessoal. Alguma dúvida dos trabalhos? Já tá pronto? E ó, eu quero show, hein, semana que vem. Eu quero show. Escutaram? Estão ouvindo? Fala, Cris. Boa noite, professora. O trabalho da entrevista para apresentar hoje? Não, ficou para a semana que vem. Foi transferido por solicitação da turma. Ah, tá bom então. Tá? O meu já tá pronto. Não, melhor para ti, né? Deixa eu ver o que está escrito aqui. Consideramos justa toda forma de amor. Ah, que amor! Vocês tinham que colocar coisa de inclusão também, né? Vocês não acham? Danadinhas. Agora essa foto do Nicolas, olha. Nicolas, eu vou baixar a nota. O que vocês acham? Vocês acham que eu tenho que baixar a nota do Nicolas? Sim. Ah, é? Ah, tadinho. O que vocês acham? Tem que baixar a nota dele? Só um Só se ele pouquinho. falar. Ele tem que se defender, senão pode abaixar. Pessoal, onde é que está a minha água? Quem pegou a minha água? Meu Deus, não, olha. Deixa eu pegar a minha água. Ó. Né, eu fui lá, enchei e deixei o copo lá. Quem ia falar? Não me aprontem, né? Foi a Bia que ia falar. Fala, Bia. Eu não, professora. Tô quietinha aqui. Não sei, não. Vocês, olha, essa turma, eu tenho que colocar na linha. Ah, ele é um personagem? Ai, o Nicolas está de personagem hoje, pessoal. Vocês já viram? Ai, meu Deus. Esse Nicolas não tem mais jeito. Eu quero ver show nesses trabalhos, hein? Vamos ver aqui o que ficou para trás. Sobre os transtornos, eu falei na aula passada. Vocês têm alguma dúvida dos transtornos?
Nada? Então, vamos ver. Nada, nada? Só um pouquinho aqui, que eu acho que tem gente perdida. Então, vamos lá. Aula 7 nós já trabalhamos, aula 8. Aula 8. Eu acho que a aula 8 eu também já falei. Já sobre transtorno. Aula 7. Deficiência visual, eu falei tudo, né? Sobre o cachorro, o gato. Vamos ver a aula 9. Acho que é a 9 e a 10 que ficou. Nenhuma dúvida das aulas? Então, muito esperta para o meu gosto. Pessoal, eu não falei ainda sobre a deficiência intelectual, né? Não. Então, é esta aula de hoje. É que eu postei uma outra aula de surdez também, né? Então, vamos lá. Por que a Vitória saiu da reunião? Vitória, cadê você? Isso, deficiência intelectual. Vocês estão vendo a tela? Sim, professora. Então, vamos lá. Pessoal, a deficiência intelectual é uma questão muito séria, né? Eu sempre digo que eu tenho, claro, né? Eu trabalho com isso, trabalho com todas as deficiências, deficiências múltiplas, com cego, com surdo, mas o intelectual, às vezes, é muito complicado. Por quê? Porque ninguém percebe, né? Eles só vão perceber a deficiência intelectual lá na escola, quando ele começa a aprender a ler e escrever. Então, segundo a PAI de São Paulo, de 2011, o que é a deficiência intelectual? Ela diz respeito a quê? A funções intelectuais abaixo da média. Então, esse indivíduo, ele tem limitações, ligados a quê? Relacionados ou à comunicação, ao autocuidado, tá? As relações sociais, ao desempenho na família, comunidade, né? A questão da locomoção, da saúde, do desempenho escolar, lazer. Então, ele vai ter dificuldades nessas questões. Como que é feito o laudo? Como que eu vou bater o martelo e dizer assim, esse estudante tem deficiência intelectual? Eu sempre tenho comentado com vocês e afirmado da questão da equipe interdisciplinar, tá? A equipe interdisciplinar. O que é essa equipe interdisciplinar? Né? O importante é que tenham pedagogo, psicólogos, que tenham assistente social, fisioterapeuta, fono, enfim. Neuro, né? Equipe médica também. Então, nessa ADP, principalmente, para que se bata um martelo em relação à deficiência intelectual, é necessário que aplicar o teste VISC, que é o teste de inteligência,
né? Que é o teste de inteligência, aonde vai dar lá o percentual. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela vai classificar menor de 20, profundo, entre 20 e 35, agudo grave, entre 36 e 51, moderado, entre 52 e 67, leve. E ainda, nós vamos ter as pessoas limítrofes, né? As pessoas limítrofes. O que são essas pessoas limítrofes? Elas têm o quê? Um limite, tá? Elas têm um limite. E nesse limite, elas não são deficientes intelectuais, mas elas também têm uma certa dificuldade. No dia a dia, tem muitas pessoas que são limítrofes, que às vezes você até percebe. Tem pessoas que, se você pedir mais do que uma coisa, ela não consegue, ela não dá conta. Ela não dá conta. Então, o deficiente intelectual, ele vai ter o quê? Uma inteligência, um cognitivo abaixo da média. Ele é o quê? Ele é ao contrário do altas habilidades e superdotação. O altas habilidades e superdotação, ele é para cima. O deficiente intelectual desce a curva. Então, muitas vezes, ele já vai para a escola, ele já está lá na educação infantil, vai para a pré-escola, vai para o primeiro ano, e daí ninguém encaminha, ninguém faz nenhum diagnóstico, nada. Fica o quê? Se arrastando, né? Se arrastando ele, tá? Arrastando ele, no sentido assim, vamos ver, falta amadurecimento, vamos dar um tempo. Eu mesma já encaminhei vários casos, né? Daí o pediatra avalia, outro profissional avalia, vamos dar um tempo. Tem coisas que são muito significativas, tem atrasos que são muito, muito significativos. Eu não gosto de usar essa palavra atraso, mas ela não dá conta, a criança, esse estudante, ele não dá conta daquela fase que ele está, tá? Daquela fase que ele está. Então, é muito complicado tudo isso, né? Então, nós temos que ficar muito atento. Eu tenho uma criança lá, com 1 ano, que não balbuzeia, não se mexe, não brinca. Eu tenho uma criança lá no primeiro aninho, no primeiro ano, na primeira série, que ainda não consegue escrever o nome, não reconhece palavras simples. Então, isso são questões significativas. E assim, o autista, ele tem uma deficiência intelectual? Tem. Síndrome de Down também tem as síndromes, tem os transtornos. Eu posso ter um deficiente físico e ele ter uma deficiência intelectual? Posso. Tá? Posso. Só que nós temos que ter o maior cuidado ao classificar. Eu já cansei de fazer visita, ser chamada lá para fazer visita e tal. E chega lá, a professora olha para a criança e fala assim para você: esse aqui é retardado. Esse aqui tem atraso. E ainda na frente da criança. Eu tenho certeza que ele tem deficiência. Gente,
sem um laudo, sem uma ADP, sem uma avaliação de desenvolvimento psicoeducacional. Lógico, às vezes o professor, ele tem muita experiência, então, ele tem o quê? Uma expertise, já tem uma certa intuição, mas ele não pode afirmar, tá? Ele não pode afirmar. Então, nós temos que cuidar com isso. Nós já conversamos aí várias vezes sobre isso. O olhar, né? O nosso olhar. Como é importante. A escola pode oferecer tudo o que ela quiser, mas se o professor que estiver à frente desse estudante, à frente desse estudante, ele não tiver uma postura diferente, não romper barreiras físicas, psicológicas e outras. Eu tive vários casos de estudantes com deficiência intelectual, tá? Com deficiência intelectual, que estavam lá na escola com 12, 13 anos, e que nós conseguíamos alfabetizar. Tá? Em Curitiba, a Prefeitura de Curitiba, ela mantém a classe especial, né? Porque a classe especial, qual é o público, né? Qual é a demanda da classe especial? A demanda da classe especial é o deficiente intelectual leve. Então, ele vai para a classe especial até ele se alfabetizar e depois ele volta para o ensino comum. A classe especial é um período transitório, né? É um período transitório. No Brasil, até onde eu sei, é só o município de Curitiba que mantém as classes especiais, porque com a questão da inclusão, né? Com a questão da inclusão, veio muitas, se fecharam as classes especiais por dizer que ela é excludente. Uma outra coisa, né? Às vezes aquele estudante fica ali na classe especial anos e não se alfabetiza. E ele nem quer mais ficar ali, porque é desmotivante para ele. Bom, quem é o deficiente para Jean Piaget? É uma questão de estrutura cognitiva inacabada. Não decorre da ação do sujeito sobre objetos, pares, a construção do conhecimento, o desenvolvimento das estruturas cognitivas. Então, Piaget coloca muito bem que o processo de aprendizagem, ele perpassa pela questão da acomodação, da assimilação dos novos esquemas. E esse deficiente, ele tem dificuldade de aprender. Eu trabalho já há muitos anos com o deficiente intelectual, em todas as faixas etárias. Inclusive, na Uniandrade, né, nós também temos estudante com esse laudo. Então, você tem que repetir muito. Porque nós temos o que lá no nosso cérebro? A memória a curto prazo, a memória a médio e a longo, né? Ou intermediária e a permanente, né? Depende aí o autor, cada autor utiliza aí uma definição. Uma definição. Então, nós temos que verificar o quê? Que a memória a curto prazo dele é muito rápida. Então, ele tem uma disfunção neurológica, que muitas vezes, né, eu já cansei de encaminhar estudantes com deficiência intelectual para
para o neurologista, para o neurologista, e fazer tomografia, fazer eletrocefalograma, e não aparece. Não aparece nada, não dá nada. Tá? E daí nós temos lá, né? Os laudos que esses médicos têm que dar. Tá? Que são os Fs lá. Né? O F70, o F71 e o F72. O F70, tá? Deixa eu até ver aqui o negócio, só um pouquinho para vocês, para eu não falar besteira, né, para vocês. F70. Opa. Que é a classificação da deficiência intelectual, né? Então, é o retar, olha só, no CID-10, tá? É muito interessante quem puder procurar a cartilha, né? O CID-10. Então, o F70, dentro do CID-10, que vai definir a questão das doenças, do retardo, né, que infelizmente ainda o termo utilizado é retardo. Então, F70, quando o neurologista coloca lá que é F70, é deficiente intelectual leve. Quando ele coloca 71, é moderado. Quando ele coloca 72, já é de profundo para severo. E assim, eu vou deixar uma coisa bem clara para vocês. Recentemente, eu fui dar um curso aí para professores sobre a questão do deficiente intelectual. Ele é uma caixinha de surpresa. Às vezes ele é leve, não aprende a ler e escrever, às vezes ele é moderado e aprende a ler e escrever. Tá? Então, complica. Para Vygotsky, né? Quem é o deficiente intelectual? Ele vai ter dificuldades em quem? Em pensamentos abstratos. Ele vai ter aqui estágios de intelectual, de lentidão, de desenvolvimento, de internalização, de fenômenos, né, de atividades, das pessoas que o rodeiam. E aí entra o quê? Né? Tanto Vygotsky quanto Piaget deixam bem claro dessa questão, dessa dificuldade aí. E a perspectiva, né, que 80% dessas pessoas, elas são lentas mesmo. E 13% terão mais dificuldades na escola, na família. Eu vou aqui num Big, aqui perto de casa, e tem uma menina que eu já percebi que ela tem deficiência intelectual. Deve ser leve, ela trabalha ali no Big. Então, é a coisa mais engraçada. Né? Você faz uma pergunta para ela, ela responde. A segunda, ela não responde. E ela, assim, ela trabalha bem metodicamente, né? Naquela rotina dela. Pessoal, o modelo teórico, né, do sistema, da organização americana da questão da deficiência intelectual. Nós temos que pensar em quê aqui? Nas habilidades intelectuais, nos comportamentos adaptativos, na participação dos papéis sociais, na saúde, né? Na questão da saúde, dos apoios aqui. Nós temos que pensar na questão dos apoios, no funcionamento individual. Como eu já tenho falado, vocês também já têm se posicionado. O que eu tenho que fazer com essa pessoa deficiente? Dar vida a ela, dar autonomia a ela, que ela possa realmente dar conta da vida dela. A questão aqui, o que deve ser observado aqui no diagnóstico. O funcionamento intelectual dessa pessoa, como é que ela funciona?
Ela fala, ela se manifesta, ela se socializa. Ela, como é que ela é? Como é que é o comportamento dela? Que indicadores que ela tem na deficiência intelectual? E como que eu vou trabalhar com esse deficiente na escola? Sempre partir do quê? De atividades simples, tá? De atividades simples, pensando na escola, no professor, no apoio especializado na família, tá? Trabalhando o PDI, o Programa de Desenvolvimento Individualizado, a questão da flexibilização curricular, da adaptação curricular. E uma técnica, né, que tem sido usada, eu sempre usei já, há muitos anos atrás. Só que agora ela está muito em alta, ela está considerada dentro das metodologias ativas, que é o trabalho em pares. Então, você vai, né, colocar um estudante que tem dificuldade em matemática, um que tem dificuldade em língua portuguesa. E vice-versa. Formar grupos cooperativos, um ajudando o outro. Olha, a coisa melhor que tem em sala de aula, terminou a tarefa, vai ajudar o colega. Tá? Vai ajudar o colega. Utilizar materiais concretos, e daí nós vamos adentrar aonde? Em Piaget. Né? Piaget, trabalhar a questão concreta, o objeto. Lá no meu canal do YouTube tem várias aulas gravadas, né, para estudantes com deficiência intelectual, para autismo. Então, eu trabalho muito com material concreto. Tem aulas lá que eu dou de matemática com talheres, com copo, com prato, com frutas. Faço até suco. A questão aqui das versões simplificadas. Se ele tem dificuldade, pessoal, eu tenho que partir do quê? Do simples para o complexo. Evitar discurso não pode, não sabe, não faz. Vamos cuidar, né, com essa questão do negativismo. Trabalhar ainda mais a baixa estima. Não, bem pelo contrário. E nós, professores, temos que estudar, nos empenharmos, desenvolver as competências de vida diárias, que são AVD, nós chamamos, atividades de vida diária. Às vezes ele tem dificuldade de escovar os dentes, de ir ao banheiro. Eu tinha um menino que eu atendia, gente do céu, com síndrome de Down. Né? A síndrome de Down também tem uma deficiência intelectual. Não, olha, pensa, 7 anos. Ele não conseguia nem baixar as calças. Aí eu colocava ele na frente do vaso, quando eu via, já tinha feito xixi na calça. E uma criança com síndrome de Down, independente do grau, tem capacidade, sim, de fazer xixi sozinha. Aí chamei a mãe para conversar, e o pai. Mimado, temporão. E eu sou durona, né, com eles. E um dia, ele na sala, a mãe estava lá, acho que na fila do médico, não sei, lá onde eu trabalho, e eu dando um duro nele, né, falando, fulano, baixa essas calças, segura esse negócio aí, faça xixi direito. E firme com ele, né. Aí, quando eu vi a mãe no corredor, eu falei, meu Deus, daqui um pouco, ela veio na porta,
Ela disse, professora, eu já falei em casa. Eu queria que a senhora fosse lá em casa dar um duro neles, porque a senhora é maravilhosa com meu filho. Então você tem que ser firme. Ele era uma graça, esse João, uma graça, lindo, lindo. A mãe dele, uma graça, a família toda, uma graça. Só que pense, né? Ele tem irmãs mais velhas. E ele é muito. Eu nunca vi uma família, olha que eu já conheci, eu não devia ter dito o nome do menino, né? Agora eu já falei. Olha que eu já trabalhei com muitas famílias. Mas um amor, a amorosidade daquela família é a coisa mais fofa. Agora ele não está mais comigo, né? Mas, gente, ensinar ele a escovar os dentes sozinho, a guardar as coisas, a ele a cuidar das coisas dele. Ai, olha, uma graça ele. E a mãe um dia disse, professora, ninguém é firme com ele. Eu falei, pois é, mãezinha, tem que ser, né? E um fofo, né? Um amor. Pessoal, o que eu tenho que pensar aqui? Investir no raciocínio lógico matemático, estimular a percepção, a discriminação, a generalização, a motricidade, a questão da autonomia. Comer sozinho, guardar a sua agenda, dobrar a sua roupa, né? Lavar a sua louça, tá? Lavar a sua louça, que tudo. Então, nós temos que pensar, né? Pensar nisso, na independência, na comunidade, nas habilidades sociais, se ele interage, se ele se comunica. E aqui, né, a questão da naturalidade, isso nós já discutimos bastante, que você deve tratar o que? Os deficientes com naturalidade, não ignorar, dar atenção, não superproteger, não subestimar sua capacidade, tá? E aqui eu deixei para vocês a questão, né, quem quiser assistir aí o filme do rádio, que é bem interessante, tá? Não sei se alguém já assistiu o filme O Rádio. Pessoal, alguma dúvida sobre a questão do deficiente intelectual? Não? Então, eu vou tocar mais um pouco a aula aí, que tem mais material. Lembra que eu tinha trabalhado a questão do surdo, mas eu fiquei de me aprofundar. Eu trabalhei o surdo, mas muito superficialmente. E nós temos aí bastante, né, estudantes aí com surdez, hoje em qualquer ensino, né? Tá desculpada aqui. Tá, pessoal? Então, assim, nós temos um compromisso muito sério, né? É muito difícil o deficiente intelectual avançar muito nos estudos. Só se é leve. Tá? Senão, às vezes, ele não sai do ensino fundamental, vai para a EJA, vai para a educação de jovens e adultos, e ele vai o quê? Se arrastando, né? Ele vai se arrastando. Se arrastando. É uma dó, né? Teria que investir aonde? Na questão profissional. Então, nem todo deficiente intelectual ele vai aprender a ler e escrever, como nem todo mundo dá conta disso. Por quê? A atividade de leitura e escrita é a atividade mais complexa do cérebro. Então, é bem complexo aí.
Pessoal, hoje eu vou falar também um pouco sobre a questão do surdo, a educação bilíngue para surdos, que esse é um grande desafio, né? Surdo ou deficiente auditivo. Quem é esse aluno? Aí nós temos que pensar no quê? Nos estudos culturais e linguísticos, na identidade, nas práticas sociais, na história da educação de surdos. Eu não vou me aprofundar aqui muito na questão da história do surdo, mas quem quiser é bem interessante. Então, nós temos aqui os estudos culturais que vão surgir aqui, a partir de movimentos de certos grupos, de instrumentos, de leituras, repudiando aqui a questão dos anseios da cultura, da pauta por oportunidades democráticas, assentadas aqui um acesso livre a uma educação comum, né? Há uma educação aqui comum, a todos, tá? Comum a todos, a valorização, os interesses contemplados. Então, nós temos que pensar na cultura surda, que é o EC, a questão da cultura surda. A cultura, né, transmuta-se de um conceito impregnado da hierarquia, do elitimismo, do eixo, do sentido da cultura, da tradição literária, artística, dos padrões estéticos. A questão aqui das multidões, da flexão plural. Então, é muito importante se respeitar que o quê? Que o primeiro idioma do surdo qual é? Libras, a língua de sinais. Só que existe uma diversidade cultural. E nem sempre essa língua de sinais, ela dá conta, né? Ela vai dar conta de tudo. Então, ela vai romper, né, com essas concepções consagradas aí. Então, nós temos que constituir um projeto político de oposição contra a quem não respeita a cultura do surdo. Porque, pessoal, houve uma época que era proibido ensinar Libras para surdos. Eu não vou lembrar o ano, mas se alguém puder pesquisar e depois nos passar, eu agradeço. Você tinha que oralizar o surdo. Só que a questão de oralizar o surdo é muito estressante, porque é feito um trabalho bem aqui abaixo, aqui da boca, das cordas vocais. Porque cada corda vocal aqui tem uma altura diferente, tem um posicionamento diferente. Então, tudo isso nós temos que observar. Tudo isso nós temos que observar. Essa questão aqui do transtorno, da discussão, das ansiedades. Tem muita gente que acha que o surdo é agressivo. Ele não é agressivo, é que ele não é entendido. Então, os processos culturais, aqui a classe, o gênero, respeitar a capacidade desse grupo, dos surdos, a questão aqui da cultura, daquilo que uma pessoa precisa realmente saber, a forma, como ela trabalha e tudo mais.
Pessoal, na próxima aula, eu vou continuar. Não, na próxima aula vocês vão apresentar os trabalhos. Daí, se der tempo, eu vou terminar o slide do surdo, tá? Alguma dúvida aqui sobre a aula de hoje? Não? Não, tá tudo certo? Então, boa palestra lá para vocês. Eu não vou assistir, porque eu vou dar uma palestra também para uma sala aí que pediu, tá? Que eu vou falar sobre motivação com eles.